Começamos mais um pão diário pela misericórdia do Altíssimo. Pai querido e amado, eu inicio, Senhor Jesus, esse link ou este pão diário te pedindo perdão. Peço perdão em nome de Jesus por minhas falhas, até mesmo ignorância, até mesmo, Senhor Jesus, por muitas das vezes os pensamentos cochear entre sim ou não. Mas te peço perdão humildemente e peço perdão em nome de Jesus por aqueles que muitas das vezes zombam, brinca, escarnece das coisas espirituais de Deus. De Deus ninguém pode zombar. Não brinque com as coisas espirituais de Deus, porque isso acarreta a mão de Deus sobre nós e também maldição. O apóstolo Paulo nos escreve no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos escarnecemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. O apóstolo Paulo ele nos dá aqui duas visões diferenciadas. Primeiro, o plantio, que é aquilo que todo homem plantar ele vai colher, e sobre não escarnecer de coisas que você não tem entendimento. Por exemplo, pessoas zombam de línguas estranhas, pessoas zombam da Santa Ceia, pessoas zombam dos dízimos e ofertas ossadas e etc., de votos, pessoas zombam de jejum. Não escarneça naquilo que você não tem entendimento. Vocês lembram de Ananias e Safiras em Atos 5? Zombaram, ou seja, omitiram, mentindo para os apóstolos sobre a venda de uma propriedade, e ambos foram mortos, irmãos. Não é porque Deus quer matar todo mundo, não. É porque as coisas espirituais é discernida pelo Espírito e não pelo braço. Pessoas que não entendem os mistérios de Cristo, elas começam a zombar das coisas. Teve um certo senhor que eu conheci, que zombou do Espírito Santo, zombou do azeite, zombou do mover e está no chão. Porque do Espírito Santo não podemos zombar. Deus não perdoa as blasfêmias contra o Santo Espírito. Da minha cabeça para cima, o que se refere ao espiritual, aos dons de Cristo, ao poder do Senhor, nas esferas espirituais, nós não podemos duvidar. Você não é obrigada a crer, você não é obrigada a ser, você não é obrigada a aceitar, mas respeite, pelo menos respeite, porque as coisas do Senhor Jesus são finíssimas. As coisas do Senhor Jesus são coisas finas que, como diz em Coríntios, só quem entende é quem está no Espírito. Ao homem natural é loucura ouvir a pregação de Paulo, ouvir a pregação de João Batista, ouvir a pregação de Amós. Mas para nós que somos cristãos, irmãos, é discernimento, é vida eterna. Então não brinque com quem você não conhece, porque há muitas coisas a ser escritas, como disse o apóstolo Paulo, mas não poderia expor ou colocar tudo dentro de uma
Bíblia porque seria pequeno. Quando você zomba das coisas de Deus que você não conhece, a tendência é você sofrer danos. Por exemplo, vem uma pessoa até mim, eu nunca vi essa pessoa, traz uma profecia dada pelo Espírito Santo. Claro que todas as profecias têm que ter base bíblica. E ela me dá, e quem está do meu lado, muitas das vezes não está na mesma visão espiritual e vai duvidar. Mas o Espírito Santo, ele contextua dentro de mim e de você. Então, quando você vê alguém orando em línguas estranhas, é claro que hoje tem muitas, estão fazendo muitas banalidades com as coisas santas de Deus, mas se prepare para pagar o preço, porque as coisas do Senhor é mistério, as coisas espirituais do Senhor tem que ser vivida, repartida com aqueles que estão ali e não exposta, né? Que Paulo nunca expôs os mistérios que Deus assim usava. Ele escreveu muitos dele, mas você nunca viu ele expor. Ele escreveu para nos deixar como alento ou como visão ou até mesmo como ordenância. Pessoas a gente vê hoje aí tirando chacota com o nome de Deus. Hoje é crente, hoje está em cima do altar, amanhã está no funk dançando quadradinho de 8. Eu sou crente, danço até o umbigo suar. Quando é amanhã está na igreja vestido de paletó tomando santa ceia. Em que corpo você está? Você acha que Deus é bagunça? As coisas de Deus é com ordem e decência. Quando se diz nos banners, o culto racional se inicia às 7 horas, não é 7h20 não, irmãos, é 7 horas. Deus não espera ninguém, quem tem que correr atrás dele é você e eu. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos abrindo um jejum para vida espiritual. Esteja lá às 14 horas, são 2 horas da tarde. A pessoa chega de 10 para as 3. Como se Deus fosse seu igual. Eu vou na hora que eu quero, porque Deus, eu mando nele, ele vai estar lá na hora que eu for. Isso é baderna. As coisas de Deus é para ser levado a sério. Não duvide daquilo que você não entende. Eu sei, mas tá a pergunta, missionária. E Deus sabe de tudo, né? Sim, ele sabe que eu erro, que eu peco. Ele sabe que eu maldo na mente. Ele sabe das minhas fraquezas, sabe. Mas você, com conhecimento da sua consciência, você se achega só você e Deus e pede perdão verdadeiramente. Ele te perdoa, ele te enche, ele te abraça, ele te abençoa, ele te guarda, ele te prospera. Só que ele diz, tá perdoado, filha, mas não erre mais, não peque mais, viu? Eu já te perdoei. Vem o desejo de errar, de cair, peça misericórdia. Vem o desejo de desistir. Senhor, como é difícil, Pai. Correria, Senhor, contigo, meu Senhor. Deus, o desejo do meu coração agora é estagnar minha fé, Senhor. O Senhor me entende, né, Senhor? Ele diz, eu entendo, meu amor. Eu te entendo, minha filhinha. Mas eu também te entendo que por ti, meu amor, eu não desisti da cruz. E não vou desistir de você. Hoje eu te dou força, te dou refrigério. E te dou desejo para você sacudir o pó dos pés e levantar e me engrandecer, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. Amém? E vocês lembram também do filho de Nabucodonosor, que brincou com as coisas santas de Deus? Pegou aquelas coisas santificadas ao Espírito Santo, levou para fazer as suas festas e banquetes. Está lá no livro de Daniel, capítulo 4, se não me falha a memória. E a mão do Senhor foi sobre a parede. Foi ali falando, escrevendo que não estava se agradando, que ele foi pesado na balança e veio aqui morrer. Então o que você não entende? Se você não tem peito, maturidade para discernir, comece a orar. Jesus de Nazaré, Deus muitas das vezes ele nos mostra o mundo espiritual, irmão. Não é porque a gente é bruxo, não. É para você ter armas espirituais fortes em Cristo para destruir as obras maléficas. E não é para você brincar não com os dons de Deus e nem para vender não.
Os dons do Senhor Jesus é para ajudar as próprias pessoas. Quantas pessoas, pela misericórdia de Deus, precisa de uma palavra? Quantas pessoas saem de casa entristecido, achando que é o fim, doente da alma, doente do espírito, às vezes se sente sozinha fisicamente. Abre o seu Instagram, tá lá uma palavra, tá lá uma live verdadeiramente esboçando a palavra do Senhor, uma oração, tá lá, vem para cá em nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pelos seus propósitos, nós vamos deixar uma palavra para você e a pessoa diz, olha, Joãozinho, não desista, Jesus te ama, Ele vai cuidar de você. Hoje pode ter sido um dia ruim, mas amanhã será um dia glorioso. Creia no Senhor que será salvo tu e a tua casa. O Senhor é o meu e o teu pastor e Ele nunca vai nos desamparar. Ainda que nós possamos fraquejar, o nosso Deus nos ergue do pó. Ele faz com que a estéril seja mãe de filho. Ele ergue aquele pobre do monturo. Ele dá vida, mas também Ele tira a vida. Ele é o Deus da prosperidade, espiritualmente falando, que nos dá vida eterna. Aí você fica murmurando, fica querendo ver, porque tem pessoas que é assim, né? Eu só creio se eu ver. Ouve a palavra, jejum a palavra, faz parte do banquete espiritual que é a Santa Ceia. Louva muitas das vezes, mas a palavra não entra no coração para obedecer. Não sabe andar conforme a palavra de Deus. Se tem um testemunho para edificar a palavra do Senhor, não diz. Eu não disse não porque eu me esqueci. Como é para engrandecer a Deus, ela esqueceu. Ou ele. Mas quando é para fofocar da vida do irmão, eu duvido esquecer. Você viu, Alessandra, que Chiquinho caiu? Meu Deus. Quem diria? Eu que não quero ser crente. Ore pela vida dele, ore pela minha vida. Orar, irmãos, tem uma coisa que está faltando no meio cristão. Eu disse e redigo e volto a dizer. Primeiramente, união. Segundo, amor pelo próximo. Terceiro, crer sem duvidar. Porque você nunca vai ver um católico falando mal de outro. Um bandista falando mal de outro. Você não vê. Porque eles são unidos entre eles, porque a união faz a força, a união cresce pavilhão, a união faz a ordenança, e eles vão andando e vão se alastrando e vão se entronizando, enquanto os crentes ficam debruçando os mistérios de Cristo, alfinetando quem foi usado, quem deixou de ser, quem cantou bom, quem cantou ruim, que a palavra ontem não fez com que ela se arrepiasse, que não vai para a igreja porque não é um pregador de nome conhecido do homem, mas às vezes nem é conhecido por Deus. E sabe, muitas das vezes, eu estava vendo um testemunho do pastor Moisés Leopoldo, que eu gosto muito das pregações dele, é um homem aparentemente sério, passou por aqui pelo Nordeste uma certa feita, e ele deu um testemunho. Ele disse que ele estava no início da sua trajetória com Cristo, e na igreja foi colocado que ele estaria ali durante 8 dias, né, pregando a palavra de Deus, fazendo batismo. E aqueles que gostariam de ativar os seus dons espirituais, fosse até lá. E meia dúzia de panelas se levantou e disse, eu não conheço, eu nunca vi. E o Espírito Santo mostrou para ele. Ele disse, você pode estar aqui, mas nunca ter me visto aqui neste lugar. Mas eu sou reconhecido no céu. No mundo espiritual, Deus sabe quem sou eu e quem sabe quem é você. E vem até aqui você que duvidou. E Deus revelou o que aquela pessoa estava passando. E para a honra e glória de Jesus, o nome de Jesus foi glorificado. Então, quantas vezes a gente rejeita Jesus, a gente brinca com as coisas de Jesus, duvidando, né? Desobedecendo. Fazem voto, propósito e não cumpre. Outro dia tem uma senhora que ela foi comigo dentro de um Uber e a gente pegou esse Uber, ela está na escuta, não vou citar nome por ética, e o rapaz que dirigia, ele falou assim, por que é que os cristãos eles não cumprem
o prometido deles com Deus. Porque o que a gente cumpre para a nossa espiritualidade, o que a gente promete, a gente cumpre. Porque se nós não cumprimos, eles cachelam ou quebram nossas pernas. Aí eu olhei para ele e digo, porque Deus é misericordioso. Eles, mas tudo que a gente plantar, a gente não colhe? A gente não tem que ter uma lição? Porque a divindade dele entra e arromba com o camarada, que é para ele obedecer. Se não obedece por fé, se não obedece por estatuto, se não obedece por princípio, obedece pela violência. Porque com o inimigo é assim. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus te tratando, mandando te alinhar, mandando te consertar, mandando tu se levantar, mandando tu abençoar para ser mais abençoada, não endureceis o vosso coração. E lembra o que é que o mundo tem te dado. Você precisa de um conserto com Cristo para a sua vida andar alinhada com o Espírito Santo, que é professor, que é nosso intermediador entre Deus. Se tu ouvir a voz de Deus hoje, agora que te ama, que tu larga esse medo, que servir a Deus não é apenas uma doutrina, é você querer, é você fazer parte de uma geração eterna. Se achegue agora perante Ele, diga, Senhor Jesus, eu sou errada, eu sou pequeno, eu sou tão falho, Senhor. Verdadeiramente o Senhor me ama, me aceita, me mostra o teu amor sobre mim. Me abrace agora, Senhor, me dê aquele abraço de pai que eu nunca tive, um abraço de mãe. Fala ao meu coração, Senhor, tira de mim, Senhor, todo o lixo. Esses lixos que eu estou buscando para me sentir vivo ou viva, enchendo o meu corpo de coisas que não te agrada, tire agora. Seja o Senhor o meu rochedo agora e tira de mim a dúvida em nome de Jesus. Pronto, você vai estar entregando a sua vida a Cristo, os seus caminhos, o seu corpo, e Deus vai começar a te mostrar o sobrenatural. Mas para isso você tem que estar firme na rocha com Ele, em nome de Jesus. E não brinque, porque Deus ainda usa profetas na terra, e não usa aqueles pequenininhos, viu? É aqueles que têm intimidade verdadeiramente. É aqueles que dão o seu sangue quando você não está vendo. É aqueles que estão na oração, meio-dia, quando você não está vendo. Mas Deus está vendo e Ele sabe quem é e quem não é. Prefira ser anônimo na terra, mas ser conhecido no céu. Em nome de Jesus. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus te abençoe grandemente. Você é escolhido, você é uma escolhida do Senhor dos Exércitos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode meditar aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 1 em diante. Pode também meditar em Provérbios 16. E pode meditar em Atos, capítulo 5, que fala daqueles que tentaram ou zombaram de Deus e o preço que pagou. Fica na gloriosa paz do nosso Deus.